casa, bem como os servidores da Câmara e cidadãos que nos acompanham nesta noite de forma presencial ou virtual. Neste momento, damos início à 9ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Fortim. Chamada regimental: Camila Oliveira Barbosa, Carlos Alberto Cipião, Jean Carlos Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Gerardo Correia da Silva Júnior, Keitiane Meira da Silva Simonassi, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Aurélio Monteiro, eu, Monique Ribeiro da Costa, Raimundo Tomás de Souza e Ronaldo Nogueira Lima. Havendo número legal, em nome de Deus e sob a proteção divina, declaro aberta a 9ª sessão ordinária. Convido a todos os presentes a se colocarem de pé para juntos entoarmos o hino do município de Fortim. Num pedaço do nosso Brasil, tu estás imponente a crescer. Do teu nome se faz a história que teu povo jamais vai esquecer. Fortim, do Forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. De tuas águas sai o sustento pro teu povo humilde e vencedor, carregando as marcas do passado que ajudam a te fortalecer. Fortim, do Forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. Nesta terra abençoada por Deus, cultivamos a semente do progresso, que nasceu e logo floresceu, fazendo do Fortim o lugar certo. Fortim, do Forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. Nos manguezais, na praia, no rio, o vento assobia o teu hino, hino que canta a luta e a vitória, da tradição que faz a história. Fortim, do Forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. És criança na flor da idade, com brilho e garra no olhar, orgulho daqueles que batalharam pra conseguir te emancipar. Fortim, do Forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. Fortim, do Forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar.
Iniciaremos o pequeno expediente fazendo a leitura das atas da 8ª sessão ordinária e da 6ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Fortim. Ata da 8ª sessão ordinária da 9ª legislatura do primeiro período legislativo do ano de 2025 da Câmara Municipal de Fortim. Às 18 horas do dia 10 de abril do ano de 2025, na sede da Câmara Municipal de Fortim, situada no Shopping Boulevard, Rua Joaquim Crisóstomo, número 1049, primeiro andar, Centro Fortim, Ceará. Realizou-se a 8ª sessão ordinária de 2025, em conformidade com o regimento desta augusta Casa Legislativa, sob a presidência da senhora Monique Ribeiro da Costa, vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior, primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza, segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro e dos vereadores Camila Oliveira Barbosa, Carlos Alberto Cipião, Giancarlos Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Keitiane Meira da Silva Simonassi, Márcia Vieira dos Santos Nogueira e Ronaldo Nogueira Lima. Ao todo, 11 vereadores presentes, nenhum ausente. A presidente abriu a sessão desejando uma boa noite a todos, convidando os presentes para entoar o hino do município de Fortim. Iniciando o pequeno expediente, a servidora designada, senhora Carla do Vale, fez a leitura da ata da 7ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de abril de 2025. A ata foi discutida e aprovada por unanimidade. Em seguida, fez a leitura das seguintes matérias: projetos de lei de número 014, 015, 016, 017, projetos de lei do Legislativo de número 017 e 018/2025, projeto de indicação de número 015/2025, requerimentos de número 045, 047, 061, 107, 117, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162/2025. Iniciando o grande expediente, a presidente passou a direção dos trabalhos para o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior, que facultou a palavra aos vereadores, tendo feito uso da palavra na seguinte ordem: Keitiane Meira da Silva Simonassi, Carlos Alberto Cipião, que fez requerimento verbal solicitando a realização de uma sessão extraordinária. Logo após a presente sessão ordinária, dispensando o prazo regimental para a votação dos projetos de lei de número 014, 015 e 017/2025, todos de autoria do Poder Executivo Municipal, encaminhados em regime de urgência urgentíssima. Monique Ribeiro da Costa, Raimundo Tomás de Souza, Marcos Aurélio Monteiro e Camila Oliveira Barbosa. Iniciando a ordem do dia, a presidente verificou a presença de todos os vereadores. Em seguida, colocou em discussão e votação as seguintes matérias: prestação de contas de governo do exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do ex-prefeito Nacelmo de Souza Ferreira, processo de número 03246/2023, com votação nominal. Assim votado, sim, 7, não, 3, abstenção, 0. Aprovado. Projeto de lei de número 016/2025, com votação nominal. Assim votado, sim, 10, não, 0, abstenções, 0. Aprovado por unanimidade. Projeto de indicação de número 012/2025, com votação nominal. Assim votado, sim, 10, não, 0, abstenções, 0. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 022, 053, 067, 076, 077, 097, 136, 137, 152, 154/2025. Todos com votação simbólica. Sim, 10, não, 0, abstenções, 0.
todos aprovados por unanimidade. Iniciando as explicações pessoais, a presidente faculta a palavra aos vereadores, que falaram na seguinte ordem: Keitiane Meira da Silva Simonassi, Monique Ribeiro da Costa, Ronaldo Nogueira Lima, Raimundo Tomás de Souza, Gerardo Correia da Silva Júnior, Giancarlo Monteiro de Souza, Camila Oliveira Barbosa e Marcos Aurélio Monteiro. Não houve inscrição para a tribuna livre. Em seguida, a presidente fez os agradecimentos de praxe e declarou encerrada a 8ª sessão ordinária do ano de 2025, às 20h15. E nada mais havendo a constar, eu, Raimundo Tomás de Souza, na qualidade de primeiro secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será devidamente assinada pelo segundo secretário, pela presidente e por mim. Monique Ribeiro da Costa, presidente, Raimundo Tomás de Souza, primeiro secretário, Marcos Aurélio Monteiro, segundo secretário. Ata da 6ª sessão extraordinária da 9ª legislatura do primeiro período legislativo do ano de 2025 da Câmara Municipal de Fortim, às 20h20, no dia 10 de abril do ano de 2025, na sede da Câmara Municipal de Fortim, situada no Shopping Boulevard, Rua Joaquim Crisóstomo, número 1049, primeiro andar, Centro, Fortim, Ceará. Realizou-se a 6ª sessão extraordinária de 2025, convocada pela presidente da mesa diretora, em conformidade com o regimento desta augusta Casa Legislativa, sobre a presidência da senhora Monique Ribeiro da Costa, vice-presidente Gerardo Correia da Silva Júnior, primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza, segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro e dos vereadores Camila Oliveira Barbosa, Carlos Alberto Cipião, Giancarlo Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Keitiane Meira da Silva Simonassi, Márcia Vieira dos Santos Nogueira e Ronaldo Nogueira Lima. Ao todo, 11 vereadores presentes, nenhum ausente. A presidente abriu a sessão desejando boa noite a todos, convidando os presentes para entoar o hino do município de Fortim. Iniciando o pequeno expediente, a presidente dispensa a leitura da ata da 8ª sessão ordinária, devido ao pequeno intercídio de tempo entre uma sessão e outra. Sem matérias para o expediente, dá início ao grande expediente. Fez uso da palavra o vereador Giancarlo Monteiro de Souza. Iniciando assim a ordem do dia, a presidente verificou a presença dos 11 vereadores. Em seguida, fez a leitura, discussão e votação das seguintes matérias: projetos de lei do Executivo de número 014, 015 e número 017/2025, em regime de urgência urgentíssima, com votação nominal. Assim votados, sim, 10, não, 0, abstenções, 0. Aprovados por unanimidade. Iniciando as explicações pessoais, nenhum vereador fez uso da palavra. Não houve inscrições para a tribuna livre. Em seguida, a presidente fez os agradecimentos de praxe e declarou encerrada a 6ª sessão extraordinária do ano de 2025, às 20h35. E nada mais havendo a constar, eu, Raimundo Tomás de Souza, na qualidade de primeiro secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será devidamente assinada pelo segundo secretário, pela presidente e por mim. Monique Ribeiro da Costa, presidente, Raimundo Tomás de Souza, primeiro secretário, Marcos Aurélio Monteiro, segundo secretário. As atas estão em discussão, as atas estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. As atas estão aprovadas. Pessoal, só para esclarecer para vocês que infelizmente a gente está sem um ar-condicionado funcionando. Não sei se vocês perceberam, mas a gente está com problema no som. Infelizmente, por conta dessas trocas da Enel, né, de poste, de fiação, a energia da Câmara hoje passou o dia com problema. Acredito que danificou alguma coisa. A gente chamou um técnico, mas só para esclarecer que a gente vai baixar um pouco o som, que a gente está com medo de apagar tudo mesmo. Passaremos para a leitura das proposições do dia. Leitura do projeto de lei do Executivo, número 18 de 2025, de 11 de abril de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar para a elevada apreciação e deliberação pelos pares dessa augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei em anexo que autoriza o Executivo Municipal de Fortim a alienar projeto de lei em anexo que autoriza o Executivo Municipal de Fortim a alienar, por meio de concessão de direito real de uso gratuito, a qual poderá ser convertida em doação nos moldes do artigo de número 4 da Lei Municipal de número 809/2021, uma área de 5.626 hectares, a empresa Mila Modiani Comércio de Pescados LTDA, na forma que indica e dá outras providências, com a criação do Distrito Industrial de Fortim. A chegada de novas empresas gerarão emprego e renda, com o crescente desenvolvimento desta municipalidade, e desse modo foi apresentada carta de intenção e a respectiva documentação pela empresa Mila Modiani Comércio de Pescados LTDA, junto ao Conselho Municipal para Desenvolvimento da Indústria, tendo sido essa aprovada nos termos da Lei Municipal de número 809/2021. Sendo assim, considerando a importância do referido projeto para o desenvolvimento do nosso município, é que submetemos a esta Casa Legislativa para a devida análise e aprovação. Aproveitamos a oportunidade para manifestar os mais sinceros votos de apreço a Vossas Excelências. Atenciosamente, Delma da Costa dos Santos, Prefeita Municipal. Registrar aqui a presença do ex-vereador desta casa, Daniel do Toinha. Leitura do projeto de indicação número 16, de 10 de abril de 2025, de autoria da vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi. Que seja criado, no âmbito da Política Municipal de Assistência Social, o programa Renda Social para as Mães Solo, com o objetivo de garantir um apoio financeiro emergencial e periódico a mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas com filhos em idade escolar e sem rede de apoio familiar ou institucional. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania dispõe, conforme a Lei Orçamentária Anual de 2025, de um orçamento total de R$ 4.424.390,30. O número de famílias monoparentais femininas, chefiadas exclusivamente por mulheres, cresce a cada ano no município de Fortim, especialmente em comunidades mais afastadas da sede, como na zona rural e em áreas de ocupação. Muitas dessas mulheres enfrentam dificuldades não apenas para prover o sustento diário dos filhos, mas também para garantir acesso regular à escola, saúde, alimentação e proteção social. A proposta deste programa municipal visa complementar a rede de proteção já existente, por meio dos programas federais, baseando-se em um recorte social mais sensível e alinhado à realidade local. Com parte dos recursos destinados à gestão do cadastro único, é possível identificar rapidamente o público-alvo com maior precisão e efetividade. A iniciativa reforça o papel do município na promoção da equidade social, especialmente no que diz respeito às mulheres que enfrentam a maternidade em condições de extrema precariedade. Essa ação harmoniza-se com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da justiça social e da igualdade de oportunidades, além de fortalecer o protagonismo do município na execução de políticas públicas que promovam a inclusão e a justiça intergeracional. Portanto, propõe-se a criação imediata do programa Renda Social para Mães Solo, utilizando os mecanismos e recursos
já previstos no orçamento, a fim de oferecer uma resposta direta, ágil e humanizada às mães que sustentam sozinhas seus lares e seus filhos. Observa-se que a maior parte dos programas já existentes é oriunda do governo federal e do governo estadual, como o programa Bolsa Família, o Criança Feliz, os serviços do PAIF, SCFV e os blocos de proteção social básica e especial do SUAS. Nesse contexto, torna-se fundamental que o município desenvolva programas próprios de assistência social. A partir de critérios técnicos e sociais definidos pela equipe do SUAS, esse programa poderá garantir um apoio financeiro emergencial e periódico às mães solo em situação de vulnerabilidade, promovendo justiça social, dignidade e inclusão. Além disso, o programa reafirma o compromisso do município com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da equidade de gênero, da proteção à infância e da justiça social, contribuindo para a consolidação de uma política pública verdadeiramente protagonizadora pelo poder local. Keitiane Meira da Silva Simonassi, vereadora. Leitura do projeto de indicação número 17, de 10 de abril de 2025, de autoria da vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi. A Bienal Internacional do Livro do Ceará é um dos maiores eventos literários do Estado, reunindo escritores, editoras, profissionais da educação e o público em geral em uma celebração da leitura, cultura e conhecimento. A participação dos professores e demais profissionais da educação neste evento é fundamental para fortalecer a formação continuada, promover a utilização pedagógica, a atualização pedagógica, a valorização aos profissionais da educação. Diante disso, sugere-se que a Secretaria Municipal de Educação de Fortim institua um programa de apoio à participação dos docentes no evento com as seguintes medidas. Primeiro, distribuição de vale-livros, valor a ser definido conforme critérios orçamentários, exclusivos para a aquisição de livros durante a Bienal. 2. Organização de transporte, ida e volta, para os profissionais que manifestarem interesse. 3. Inscrição mediante solicitação formal, protocolada junto à Secretaria com 30 dias de antecedência, considerando a divulgação prévia da programação. Objetivos do programa: valorizar os educadores, ampliando o seu acesso à produção literária, fomentar a leitura e a qualificação profissional, reforçar o papel da educação. Viabilidade: iniciativas similares já são adotadas pelo governo do Estado e por outras prefeituras. Não há registro de ações municipais que apoiem a participação dos professores na Bienal. Atualmente, os educadores que desejam participar arcam com custos próprios, sem auxílio logístico ou financeiro do município. A Secretaria Municipal de Educação possui estrutura e orçamento para viabilizar a participação organizada de um grupo de profissionais, garantindo transporte e vale-livros como forma de valorizar e incentivar a formação continuada. Diante do exposto, solicito a aprovação desta proposição pelos nobres vereadores e vereadoras, confiando nessa viabilidade e no impacto positivo desta medida para a educação municipal. Keitiane Meira da Silva Simonassi, vereadora. Leitura do requerimento número 42, de 13 de janeiro de 2025, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. Requer que a presidência desta Casa Legislativa, após a devida apreciação e deliberação do plenário, encaminhe ofício e cópia deste requerimento à prefeita Delma da Costa dos Santos, bem como ao secretário de Desenvolvimento Urbano, senhor Valdeísio Florencio da Silva, requerendo a revitalização da Praça Maria José da Costa Moura, popularmente conhecida como Saudosa Dezinha, localizada ao lado do Hospital Municipal Valdemar de Alcântara, na cidade de Fortim, para que seja contemplada com um quiosque, iluminação com lâmpadas de LED, novos bancos, piso intertravado,
paisagismo e placa de identificação da homenageada. O presente requerimento se justifica pela necessidade de reforma e revitalização da Praça Maria José da Costa Moura, saudosa Dezinha, localizada ao lado do Hospital Municipal Valdemar de Alcântara, tendo em vista que a estrutura sofreu danos com o passar do tempo. A revitalização visa a recuperação da estrutura e a criação de um espaço de lazer com novo paisagismo, que tornará a praça mais bela e aprazível para os moradores e visitantes. A solicitação é necessária para proporcionar maior comodidade aos munícipes e visitantes. Nestes termos, pede deferimento. Leitura do requerimento número 56, de 18 de janeiro de 2025, de autoria do vereador Gerardo Corrêa da Silva Júnior. Requer que a presidência desta Casa Legislativa, após apreciação e deliberação do plenário, encaminhe ofício e cópia deste requerimento ao Poder Executivo de Fortim, à prefeita Delma da Costa dos Santos, solicitando a construção de uma praça pública com academia ao ar livre e parquinho infantil, na localidade conhecida como Vila do Gurguri de Baixo, na cidade de Fortim. Este requerimento tem como objetivo garantir infraestrutura em um espaço público seguro e adequado para a convivência das famílias. A construção dessa praça, equipada com academia ao ar livre e parquinho infantil, proporcionará melhores condições de lazer e bem-estar aos moradores da Vila do Gurguri de Baixo, atendendo tanto a crianças quanto a jovens e idosos. Além disso, destaca-se a importância das praças como espaços públicos que promovem a interação social e a melhoria da qualidade de vida nos bairros e, consequentemente, em toda a cidade. Locais como esse incentivam a prática de atividades físicas e o convívio comunitário, refletindo diretamente na saúde e no bem-estar da população. Nestes termos, pede deferimento. Leitura do requerimento número 109, de 17 de janeiro de 2025, de autoria do vereador Marcos Aurélio Monteiro. Requer que a presidência desta Casa Legislativa, após apreciação e deliberação do plenário, encaminhe ofício e cópia deste requerimento ao Poder Executivo de Fortim, na pessoa da prefeita Delma da Costa dos Santos, bem como ao secretário de Desenvolvimento Urbano, senhor Valdeísio Florencio, solicitando a construção de um campo de futebol na rua Carolina Miranda, em Pontal de Maceió, no município de Fortim. A prática esportiva, especialmente o futebol, é amplamente reconhecida por seu impacto positivo na interação social e no desenvolvimento comunitário, sendo o esporte mais popular do Brasil. A construção de um campo de futebol será essencial para a comunidade, promovendo a saúde, incentivando o esporte, proporcionando lazer e fomentando a cultura local. Além disso, o espaço contribuirá para a integração social entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Diante disso, o presente requerimento tem como objetivo a construção de um campo de futebol na rua Carolina Miranda, em Pontal de Maceió, no município de Fortim. Nestes termos, pede deferimento. Só para retificar aqui, esse último requerimento é do dia 17 de fevereiro de 2025, do vereador Marcos Aurélio Monteiro. Leitura do requerimento número 118 de 2025, de 24 de fevereiro de 2025, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. Requer que a presidência desta Casa Legislativa, após apreciação e deliberação do plenário, encaminhe ofício e cópia deste requerimento ao Poder Executivo de Fortim, a prefeita Delma da Costa dos Santos, solicitando a revitalização da Praça Maria de Lourdes Freitas, localizada na rua Joaquim Pergentino, ao lado da Casa Lotérica e nas proximidades do minibox, no centro da cidade de Fortim. Que a revitalização contemple novo piso, iluminação com lâmpadas de LED, novos bancos, nova pintura, melhoria na estrutura do box, jardinagem,
placa de identificação com o nome da homenageada. O presente requerimento justifica-se pela necessidade de melhorias na estrutura da Praça Maria de Lourdes Freitas. O espaço encontra-se degradado, necessitando de uma revitalização completa. O piso de pedra cariri da praça está bastante deteriorado devido ao tempo de uso e precisa de manutenção. Sugere-se a substituição por piso de bloquete de concreto, que proporcionará uma nova estética ao local. A instalação de iluminação com lâmpadas de LED trará economia para o município, visto que esse tipo de lâmpada possui maior vida útil em comparação com as tradicionais e consome menos energia elétrica. Com isso, o espaço ficará mais iluminado, proporcionando maior conforto e segurança para a população. Os bancos da praça necessitam de reparos e pinturas. Além disso, uma nova pintura geral contribuirá para a valorização do espaço, tornando-o mais atrativo. A estrutura do box também requer manutenção, incluindo nova pintura, revisão do telhado e das portas, garantindo um visual renovado e mais funcional. Sugere-se ainda a implantação da jardinagem em locais estratégicos da praça. A presença de áreas verdes contribui para o bem-estar físico e mental da população, além de embelezar o ambiente. Por fim, é essencial a instalação de uma placa de identificação com o nome da homenageada, posicionando em local de fácil visualização para preservar a memória e a importância do nome da praça. Diante do exposto, solicita-se a apreciação e a aprovação deste requerimento. Leitura do requerimento número 164, de 10 de abril de 2025, de autoria da vereadora Monique Ribeiro da Costa. Que após a apreciação e deliberação do plenário, encaminhe ofício e cópia deste requerimento ao Poder Executivo de Fortim, bem como à CAGES, solicitando a extensão de 204 metros de rede de abastecimento de água na rua Francisco Manuel da Silva, na altura do número 226, no Pontal de Maceió. Referida obra é solicitação dos moradores dessa rua, que trará melhorias incalculáveis aos mesmos, haja vista que a rede de abastecimento de água é uma necessidade essencial. Diante do exposto, pugna pela apreciação e, se aprovado, que sejam adotadas as providências necessárias conforme o regimento interno da Casa Legislativa para a execução do pedido apresentado. Nestes termos, pede deferimento. Leitura do requerimento número 166, de 10 de abril de 2025, de autoria da vereadora Monique Ribeiro da Costa. Que após a apreciação e deliberação do plenário, encaminhe ofício e cópia deste requerimento do Poder Executivo de Fortim, solicitando a instalação de tachões duplos ou quebra-molas na travessa Raimundo Gurgel Maia, próximo ao cruzamento com a rua Raimundo Gurgel Maia, bem como a instalação de tachões duplos ou quebra-molas também na rua Raimundo Gurgel Maia. As vias em questão são áreas de grande fluxo de pedestres, carros e motos, e estão acontecendo vários acidentes no referido cruzamento da travessa Raimundo Gurgel Maia com a rua Raimundo Gurgel Maia. A presença de tachões ou quebra-molas reduzirá a velocidade dos veículos, prevenindo acidentes e garantindo a segurança dos pedestres. Diante do exposto, pugna pela apreciação e, se aprovado, que sejam adotadas as providências necessárias, conforme o regimento interno da Casa Legislativa, para a execução do pedido apresentado. Nestes termos, pede deferimento. Requerimento número 167, de 10 de abril de 2025, de autoria do vereador Marcos Aurélio Monteiro. Que após a apreciação e deliberação do plenário, encaminhe ofício e cópia deste requerimento ao Poder Executivo de Fortim, solicitando a construção de uma praça pública com academia ao ar livre na rua Francisco Batista, em Pontal de Maceió, no município de Fortim. A presente solicitação parte de um pedido direto da população residente na rua Francisco Batista, que anseia por um espaço público destinado ao lazer, à convivência e à prática de atividades esportivas.
A construção de uma praça com academia ao ar livre trará inúmeros benefícios para a comunidade local. Entre os principais impactos positivos, destacam-se a promoção da saúde e do bem-estar, por meio da prática regular de exercícios físicos, a integração social e comunitária, favorecendo a convivência entre moradores de diferentes faixas etárias, a valorização do espaço urbano, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do aspecto paisagístico da região, a oferta de uma alternativa segura de lazer para as crianças, jovens e idosos, afastando-os de ambientes de risco, o incentivo à prática de atividade física, especialmente para a população idosa, promovendo o envelhecimento ativo e saudável. É válido ressaltar que a academia ao ar livre, integrada à praça, tem como objetivo também democratizar o acesso ao cuidado com a saúde, oferecendo infraestrutura gratuita e acessível à população. Além disso, a implantação de um espaço público bem estruturado contribui para a revitalização da área, reduzindo espaços ociosos que muitas vezes acabam sujeitos à degradação e ao descarte irregular de resíduos. Dessa forma, diante do exposto, o presente requerimento tem como objetivo solicitar a construção de uma praça pública com academia ao ar livre na rua Francisco Batista, localizada em Pontal de Maceió, no município de Fortim, atendendo aos pedidos da população local. Nestes termos, pede deferimento. Leitura do requerimento número 168, de 11 de abril de 2025, de autoria do vereador Raimundo Tomás de Souza. Que após apreciação e deliberação do plenário, encaminhe ofício e cópia deste requerimento ao Poder Executivo de Fortim, bem como ao secretário de Desenvolvimento Urbano, senhor Valdeísio Florencio da Silva, solicitando que, dentro da viabilidade financeira e orçamentária, seja realizada a pavimentação asfáltica ou piso intertravado, iniciando na pista já existente até a Vila do Mundo Novo, atendendo o pedido dos moradores que reivindicam melhorias urbanas na rua supracitada. Infelizmente, suas condições atuais é crítica, apresentando sérios problemas de trafegabilidade, especialmente em períodos de chuva que dificultam ainda mais o acesso. A pavimentação asfáltica ou piso intertravado não só irá facilitar o deslocamento dos pedestres e veículos, mas também garantirá maior durabilidade do solo, reduzir problemas como poeira, buracos e lamas em dias chuvosos e colaborar com a acessibilidade da região. Nestes termos, pede deferimento. Leitura do requerimento número 169, de 11 de abril de 2025, de autoria do vereador Raimundo Tomás de Souza. Que após a apreciação e deliberação do plenário, encaminhe ofício e cópia deste requerimento ao Poder Executivo de Fortim, bem como ao secretário de Desenvolvimento Urbano, senhor Valdeísio Florencio da Silva, solicitando que, dentro de sua viabilidade financeira e orçamentária, seja realizada a construção de uma praça de lazer arborizada com academia ao ar livre no terreno já existente, em frente ao Bar da Magna, no Mundo Novo. A urbanização de áreas reservadas para praças sempre foi um fator decisivo na melhoria de qualidade de vida dos cidadãos. Nesse sentido, a construção da praça vai de encontro com a necessidade da população em contar com uma área arborizada e academia de forma ampla e estética e muito agradável à população, que possibilite uma maior frequência e integração entre as pessoas, proporcionando entretenimento e lazer. O requerimento é um pedido dos próprios moradores que anseiam por um espaço de recreação e convivência entre as famílias. A implantação dessa estrutura faz parte de ações de humanização do serviço, proporcionando um ambiente enriquecedor, que oferece estímulos de socialização. Nestes termos, pede deferimento. Finalizando aqui as proposições do dia, iniciamos o grande expediente, momento em que faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Keitiane. Boa noite a todos. Registrar aqui
mais uma vez a presença do meu primo, Daniel do Toinho, ex-vereador da casa. Abraçar a todos que nos acompanham aí de forma virtual. Agradecer a todas as mensagens, a todo o apoio que a gente tem recebido ao nosso mandato. Dizer à população de Fortim que seguiremos aqui firmes, independente dos que tentam nos oprimir, nos calar. Essa não é uma postura minha e não será. Entram em pauta hoje aqui um projeto que, inclusive, é questionável, referente ao refis do município. Muitos municípios estão aderindo ao refis, é uma prática comum, mas é de se observar que o nosso projeto ele veio com percentuais de até 90% das dívidas, e como não existe no projeto uma delimitação de valores, esses valores, esses percentuais, eles acabam ajudando quem tem grandes dívidas, né? Que as pequenas dívidas ali, muitas vezes, elas vão ficar irrisórias de fato. Mas, da forma como veio, eu entendo que acaba beneficiando a quem tem grandes dívidas. Não foi apresentado nessa casa nenhum levantamento das dívidas de IPTU do nosso município. E eu acho que isso era importante ter vindo, inclusive, anexada a esse projeto. Faço essa consideração aqui, que essa é a minha opinião. Não sei a opinião dos demais colegas, do líder do governo, se ele tem alguma relação dessas dívidas tributárias, para a gente entender, de fato, quem se beneficiará com essa isenção tamanha, como posta aqui no projeto. Superado isso, a gente também aproveita essa oportunidade para dizer que, ainda na semana passada, comentávamos aqui acerca dos 100 dias, né, de mandato que cada vereador, cada vereadora, e que o Executivo, na pessoa da prefeita Delma, completava aí 100 dias de mandatos, referente a cada um aqui. E a gente também aproveita essa oportunidade para lembrar a população que eu vi a posteriori a prefeita comemorando seus 100 dias de trabalho, seus 100 dias de legado, e, ao que me consta no vídeo postado, eu não vi nenhuma obra em que a prefeita deu ordem de serviço para tais, né? Vi obras, sim, atrasadas da gestão passadas, constantes na lei orçamentária da gestão passadas, inauguradas agora, né, na atual gestão. Então, é preciso que entrem em sintonia. Afinal de contas, é uma gestão de 100 dias de mandato ou uma gestão de 3.000 dias com obras atrasadas? A gente precisa ter essa consciência, e aqui, por muito tempo, as pessoas mentiras foram contadas reiteradas vezes sem que ninguém questionasse. E a gente vai estar aqui sempre atento a essas observações para que a população também participe e compreenda. Na próxima semana, a gente vai estar lançando mais um vídeo acerca do orçamento. E dessa vez, nós vamos falar do orçamento para o esporte do nosso município. Porque, pasmem, acreditem, ele é superior ao turismo e cultura. 2 segmentos muito importantes para o nosso município. Então, eu peço que vocês fiquem atentos, que no decorrer da semana a gente vai estar postando esse videozinho para que você, cidadão fortinense, siga aí compreendendo o que de fato são as políticas públicas que chegam para a gente. Não existe favor, existe o nosso direito sendo ali efetivado, e muitas vezes com um recurso que daria até para fazer mais. Então, a gente vai estar aqui para ser também essa voz. Aproveitar ainda essa oportunidade e desejar uma Semana Santa de muita paz a todo o povo fortinense, aos nossos amigos, às nossas amigas do nosso município, que realmente a gente possa aí renascer, assim como Jesus renasceu, e seguirmos firmes, sem que nenhum Judas tire a nossa paz, tirem o nosso sorriso, o nosso brilho e, acima de tudo, a nossa força, que a gente segue se reinventando e buscando sempre ocupar esse espaço. Muito obrigada, presidente.
A palavra continua facultada. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Cipião. Boa noite. Sobre as obras que foram aqui citadas, convém lembrar que as obras da Barra, as duas obras foram ordem de serviços da atual prefeita Delma. Então eu vejo que a gestão, além de dar ordens de serviços novas, ela também conclui obras que ficaram em andamento. Então é importante que a obra não fique paralisada, e sim concluída. E as duas obras foram obras assinadas, autorizadas, ordem de serviço pela atual prefeita Delma. Muito obrigado. Além da ordem de serviço do posto da Barra, a gente também deu a ordem do serviço do posto da sede. Então já são duas ordens de serviço dadas pela prefeita Delma Ferreira. As demais obras, já inauguradas pelo ex-gestor e atualmente algumas inauguradas pela atual prefeita, ela mantém, cuida, zela, então nada mais justo que ela comemore os 100 dias, porque ela continua zelando por tudo que foi entregue pela gestão anterior. A palavra continua facultada, com a palavra a vereadora Keitiane. Me referi ao vídeo comemorativo. No vídeo eu vi a inauguração das obras que ficaram atrasadas da gestão passada. Espero que sigamos aí, dado ao orçamento que temos, fazendo muitas obras, entregando muito na educação, entregando muito na assistência social, muito no esporte. É preciso entregar muito. Veja que eu estou falando aqui de um orçamento que é o dobro do orçamento do turismo e cultura. Então, eu não espero nada mais do que a continuidade de muito serviço e muita entrega para a nossa população. Só essa observação. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Cipião. Também é bom esclarecer para a população, os ouvintes, que orçamento não é dinheiro em caixa. É uma previsão que, à medida do que vai entrando, vão sendo executadas as obras. E tenho certeza, a população fortinense também tem muita certeza, que todos os dinheiros, todos os recursos que entraram no município foram revertidos em obras. Na gestão do prefeito Anselmo, tudo aquilo que foi planejado, que entrou no orçamento, foi transformado em obras. E hoje vemos a cidade do Fortim, uma cidade bonita, uma cidade bem planejada, uma cidade bem administrada, foi pelo gestor passado, está atualmente pela atual gestora Delma, que tem cuidado com muito carinho, com muita dedicação. Veja que realmente essa gestão da Delma é uma gestão de continuação, como foi prometido na campanha, que seria uma continuação da gestão do prefeito Anselmo, que foi uma gestão de muitas ações, de muitas iniciativas, de muitas conquistas, que transformou a cidade do Fortim, na cidade que o Fortim é hoje. E tenho certeza que a gestão da Delma será bem melhor do que a do Anselmo. Por quê? Porque pegou uma cidade organizada, uma cidade bem planejada, uma cidade realmente toda arrumada. Então, querer criticar uma gestão que em 3 meses já está fazendo o que fez, concluiu obras que estavam em andamento, já deu ordens de serviço em obras que estão em andamento. Então, é muito difícil a pessoas agradar todo mundo, mas a verdade é que, com certeza, à medida que o orçamento foi entrando, porque orçamento, repito, não é dinheiro em caixa, não é como um prêmio da Mega Sena, que entra dentro do caixa da pessoa sorteada, do vencedor, de uma única vez. O orçamento vai entrando a mês, à medida, e às vezes nem entra aquilo que foi planejado. É bem diferente de um prêmio de Mega Sena, que quando a pessoa é sorteado, o dinheiro cai de uma vez na conta da pessoa que foi premiada. Então aqui eu tenho certeza que à medida que os orçamentos forem sendo atendidos, a população fortinense vai ver que o dinheiro será bem aplicado, como tem sido bem aplicado na atual gestão e foi bem aplicado na gestão passada do prefeito Anselmo, que fez história, e com certeza nada vai tirar o seu brilho e seu mandato, que foi muitas vezes gestão passada, mandatos passados aqui elogiados diariamente, dia a dia, e agora nós estamos vendo que em 3 meses de gestão já se faz até críticas em relação ao que foi feito, o que vai ser feito.
Então é muito difícil hoje fazer política e agradar a todos. Mas o importante é que eu tenho certeza que a maioria está satisfeita com a gestão Delma e vai ficar, e ficou satisfeita com a gestão Marcelmo, que deu à sua sucessora mais de 10 mil votos. Marcelmo que teve uma aprovação de mais de 90%, e tenho certeza que Delma também chegará a essa aprovação de 90% da população fortinense, porque está vendo na sua frente a gestão que é de continuação. Obrigado. A palavra continua facultada. Com a palavra a vereadora Keitiane. Pela segunda vez, o líder do governo vem à casa dizer que orçamento não é dinheiro em caixa. Eu queria que o líder do governo me explicasse o que é pedalada fiscal. O senhor sabe dizer o que é pedalada fiscal? É quando a gente coloca no orçamento algo que é falso, que não vai entrar. Então, eu acredito que com o planejamento, nós temos aí um secretário de planejamento que já devia ter uma certa experiência, né? Já devia vir planejando. Se colocou algo no orçamento, alguma receita, e a receita não vai entrar, a Dilma sofreu um impeachment por isso. Então, eu acredito que os técnicos que fizeram o orçamento, vereador Betinho, eles tenham planejado e colocado a locação orçamentária correta. Não acredito que o valor, você está dizendo que os valores que estão lá são questionáveis, não vão entrar só se tiver uma guerra no mundo, né? Algo surreal, mas vai entrar sim o valor que está estimado lá. Acredito que o orçamento foi bem desenvolvido, todas as verbas vão entrar. E orçamento, gente, é o valor que anualmente entra no município, mensalmente, através das diversas fontes de receita. Então, o orçamento vai entrar. Se não entrar, aí a gente está falando de incompetência da gestão, a gente está falando de má gestão dos recursos públicos, a gente está falando de técnicos que não tinham habilidade para desenvolver aquilo ali. Sem mais. Muito obrigada. A palavra continua facultada. Com a palavra, vereador Ronaldo. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público presente, a todos que nos assistem na rede social. Gostaria de me dirigir ao nosso colega Carlos Alberto, em vida do governo. Carlos Alberto, gostaria de pedir para você ver aí no decorrer da semana com o senhor secretário de obra Valdeiso, sobre um cidadão no Campestre chamado José Roberto Nogueira dos Santos, conhecido por Tintim. Eu olhei no site da Transparência, consta que ele recebe R$ 1.518 por mês e que ele é zelador de bem público. Mas eu sou do Campestre. Na praça, quem zela é a Alzenilde. No ginásio é a Patrícia Mendes. No posto de saúde é a Sônia Vediane, dos Santos. Então eu gostaria de saber onde esse rapaz zela, porque eu conheci ele desde quando eu nasci. Eu passo para ir para a minha fazenda de manhã, de tarde, à meio-dia e à noite. Eu só vejo esse cidadão vendendo no comércio dele. Então, eu gostaria que na próxima sessão você trouxesse para a gente qual o bem público esse cidadão zela. Gostaria de dirigir agora à população fortinense. Sexta-feira passada, recebi uma denúncia, eu e a coordenadora Camila, da Escola da Barra, onde a Marília é diretora, que uma criança tinha sido punida por uma professora e tomou 1,5 colher de extrato de pimenta, onde uma zeladora achou esse menino no banheiro, passando mal, e lá foi para a direção, tomou o leite, e ficamos sabendo até que a professora foi, está tudo registrado em ata, segundo a diretora, que a professora foi, ela tinha passado na seleção, e que a secretária de saúde, de educação e a prefeita tinham exonerado essa professora do cargo. Isso é muito sério, população. Isso tem que ser apurado pelo Ministério Público. Isso foi uma criança que tomou 1,5 colher de extrato de pimenta. Como é que está o psicólogo dessa criança? O colégio, o governo municipal ofertou um psicólogo a essa família. Isso parece que supostamente foi cometido um crime. Inclusive, a diretora nos falou que o Conselho Tutelar estava sabendo. A gente vai oficializar o Conselho Tutelar amanhã, por meio de documentalmente. E a gente vai, colega vereador Camila, levar esse caso ao Ministério Público. Isso é muito sério. Houve um suposto crime, a direção do colégio está sabendo, só punir a professora, não. O município ele é responsável por essa criança. Tem que haver essa investigação judicial. Segundo a diretora, está tudo registrado em ata, que essa professora foi, inclusive, dispensada. Ela tinha sido contratada por uma seleção pública.
palavra continua facultada. Com a palavra, a vereadora Camila. Boa noite a todos, a mesa diretora, vereadores e o público aqui presente. Gostaria de registrar a presença do Dr. Bruno e eu gostaria de iniciar a minha fala aqui parabenizando uma pessoa muito especial para mim, que é o José Arthur, filho da Marlene, neto da dona Terezinha. Hoje é um dia especial e eu desejo tudo de bom para o José Arthur, registrar esse aniversário aqui hoje dele e também registrar o aniversário do Quito, meu amigo, meu cunhado, que vai fazer aniversário aí no dia 18, e desejo também muita saúde, muita paz e um abraço de toda a população fortinense, dizer que você é muito querido por toda a população. Gostaria de ressaltar também um requerimento que foi pedido, um requerimento meu em relação ao caminhão do cidadão, e eu vi que a gestão municipal já foi atrás, e em breve nós teremos também esse serviço aqui no município. Gostaria de falar, ontem nós tivemos uma sessão, né, falando sobre o escapamento das motos, e o nosso vereador aqui, Flávio, falou que isso realmente incomoda as famílias que têm autista, cachorro. Então, nós precisamos ter um cuidado para esse olhar para esse escapamento e dizer que o essencial seria a gente ter uma guarda municipal aqui dentro do município para também estar olhando para esse processo. Eu coloquei também um requerimento na semana passada, eu protocolei, e não deu tempo a entrar hoje. Não sei o que foi que aconteceu, mas não entrou hoje na pauta. Mas eu vou deixar aqui registrado que na próxima sessão será colocado aqui, que foi o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é muito importante, né, para os nossos atletas aqui do município, que visa apoiar esses atletas locais. E outro requerimento que eu também coloquei foi das quadras esportivas de multiuso, que esses espaços vão beneficiar também várias comunidades aqui do nosso município. E queria lembrar também que no dia 1º nós vamos ter a caminhada da Uniforte. Vereadora Keitiane também é uma apoiadora dessa causa. Isso vai ser em relação à União das Famílias Atípicas, que será no dia 30/4, às 4h da tarde. Então, também aproveito aqui para convidar a todos para participar desse momento tão importante, que é o encerramento do Abril Azul. E eu queria também falar, Ronaldo, em relação a esse caso, que eu fiquei realmente chocada, porque é um absurdo. Nos anos de hoje, nós estarmos passando por esse tipo de atrocidade, né? Como mãe, eu fiquei horrorizada com esse tipo de atitude. Eu pensei que realmente era só suposições que estavam falando, mas de fato aconteceu de uma criança tomar 1,5 colher de pimenta. Então, isso realmente é um caso que precisa ser investigado. Eu vou me solidarizar com essa mãe, que eu não imagino como é que o terror que ela deve ter passado nesse momento, e com a criança também. Nós nos colocamos no lugar dessa família e saber também se eles foram acolhidos, se estão tendo assistência com o psicólogo, como é que está a cabeça dessas crianças que também vivenciaram isso dentro da sala de aula. Então, nós estamos aí e vamos investigar mais a fundo e saber como é que também está essa família, e me solidarizar também, e vamos atrás da família saber se eles estão sendo acolhidos pelo município. Boa noite. A palavra continua facultada. Com a palavra, vereador Jean Carlos. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, amigo aqui presente. Nós temos um pouco mais de 100 dias da gestão
da prefeita Delma. Eu, como vereador desse município, eu só tenho a agradecer por todas as conquistas, seja elas iniciadas agora no seu mandato, seja elas já tenha começado na gestão do ex-prefeito, mas isso não diminui a força de vontade, a coragem da nossa prefeita, até mesmo porque o slogan que ela sempre usava, que a gente sempre usava nas campanhas políticas, era de continuidade. E eu lembro muito bem que quando a gente, no período de campanha política, e algumas pessoas, principalmente o grupo de oposição, que concorria contra a prefeita Delma, passava que quando a Delma ganhasse a política, a primeira coisa que ela ia fazer era dar um pé na bunda do ex-prefeito na Selma. E hoje parece que a gente vê uma preocupação grande por parte da oposição em ver que o Nacelmo continua ao lado, orientando com toda a sua experiência a prefeita Delma, e ela vem fazendo um excelente trabalho. O que a gente muitas das vezes vê quando um prefeito ele deixa uma obra inacabada, é que quando muitos prefeitos pegam, abandonam aquela obra. Com a Delma a gente viu diferente. Em poucos meses de seu mandato, ela já entregou essas obras tudo pronta, e o povo do Fortim se sente agradecido pelo trabalho da prefeita Delma. Concernente o que o colega que passou aqui sobre a professora que teve esse problemazinho com o aluno, com o adolescente, realmente também eu tomei conhecimento na sexta-feira e procurei a mãe do aluno, perguntei como é que tinha sido, ela foi me explicar, e uma das coisas que ela me falou, que teve total apoio da direção da escola, teve apoio da Secretaria de Educação e teve o apoio da prefeita Delma. Concernente a essas pessoas, ela disse não tinha o que dizer, pelo contrário, só tinha a agradecer. Até mesmo porque essas pessoas são praticamente meus vizinhos, e quando eu tomei conhecimento, fui conversar com eles. E o que eu acho assim, o que eu vejo hoje, é que as pessoas, elas procuram casos, não é diminuindo o tamanho dessas coisas que aconteceu, mas estão procurando coisas para tentar atacar a gestão da prefeita Delma. E eu vejo que não é por aí. Se a prefeita, a Secretaria de Educação deu total apoio à família, a direção da escola deu total apoio à família, a gestão não tem culpa. Uma situação isolada, uma atitude de uma professora, a gestão tem culpa em quê? Nós temos mais de 200 professores, gente. É trabalhar com 200 cabeças que pensam diferente. E quando a educação tomou conhecimento, a primeira coisa que foi afastar a professora e passou o assunto para o Conselho Tutelar. A gestão tem culpa em quê? Certo? Em momento nenhum também a gestão não pediu para a mãe do adolescente não fazer algum BO. Estava ao critério da mãe, da criança. Essas são minhas palavras, vereadora. Com a palavra, o vereador Gerardo Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, povo que está aqui presente. Eu quero só... O vereador Ronaldo falou sobre o Tintim. Dizer para você, Ronaldo, que o Tintim ele é responsável pela manutenção do ginásio do Campestre. Certo? Só isso mesmo. Com a palavra, vereador Ronaldo. Quero me dirigir à população do Campestre. Eu pago R$20 mil se alguém do Campestre conseguir provar que esse rapaz
deu até hoje um dia de trabalho, não é só de janeiro para cá não, 8 anos atrás. Se alguém do Campestre ou do Fortim provar, mostrar o Tintim trabalhando naquele ginásio do Campestre, eu pago 20 mil reais se tiver a prova que ele trabalha. Toda a comunidade do Campestre sabe que ele é pago para vender no comércio dele, porque ele é cabo eleitoral político. Agora o Ministério Público vai ser acionado. Pedir para mim trabalhar, eu vou trabalhar, vereador. Vereador Giancarlo, se a secretaria, a diretoria deu atenção à mãe, parabéns. A secretária de Educação, parabéns. Agora, o Conselho Tutelar, isso aí tinha que ter sido tornado público. Pouca gente sabia disso. Quando acontece um crime na casa vizinho da gente, não é só preciso a família da pessoa que sofreu o crime denunciar, não. Qualquer cidadão pode denunciar. Isso já não está mais na mão do pai ou da mãe denunciar. Isso virou um caso de utilidade pública. O Ministério Público tem que saber desse fato. Eu estive com a diretora Marília lá, ela me falou que o aluno foi achado no banheiro por uma zeladora, o menino tentando respirar, sem ar. Poderia ter acontecido alguma coisa grave. Penalizar a professora, o colégio é responsável pela criança, a Secretaria de Educação é responsável pelo colégio e a prefeita é responsável pela Secretaria de Educação. Se houve um crime, o Ministério Público tem que apurar. 20 mil reais para quem provar o José Roberto trabalhando no ginásio do Campestre. Quem tiver as fotos que conseguir provar a população do Campestre, me procura amanhã que eu pagarei os 20 mil. Com a palavra, o vereador Gerardo Corrêa. Vereador Ronaldo, pois está aqui as provas. Está aqui as fotos dele trabalhando. Vai ganhar 20 mil. Está aqui a prova, ele trabalhando. Está aqui a foto dele lá no ginásio. Todo mundo do Campestre sabe que o cidadão não cumpre um dia de trabalho lá. Ele vem no comércio de manhã, de tarde e de noite. Todo mundo sabe disso. Aqui a prova. Agora, como ele dá 90 votos, vereador Júnior, aí essa defesa toda. Agora, vereador, se você tem um problema com o Tintim, resolva lá. Aqui dentro da casa, não. Se você tem confusão com ele lá fora... Ronaldo, deixa só ele terminar de falar, aí você fala. Tá certo? Posso falar, presidente? Pode falar. Vereador Júnior, discordo do senhor. Eu sou parlamentar, aqui dentro eu posso discutir o que eu quiser, o que eu entender que tem que ser discutido. Eu não tenho nenhum problema com esse rapaz, não. O único problema é que a população do Campestre todinha sabe que o senhor José Roberto não cumpre 8 horas como está no contrato no ginásio, trabalhando. Quem varre o Campestre lá é a Patrícia Mendes. Ele é pago para receber dinheiro, ele saiu 8 anos atrás e continua. Porque ele dá 80 votos por mês. Eu vou levar isso ao Ministério Público. Ele tem que mostrar lá um livro de ponta assinado os 8 anos dele. Eu tenho testemunha que esse rapaz está todo tempo no comércio dele, como é que ele zela isso aí? Ele vai que horas para lá? Se alguém provar que ele cumpre 8 horas de trabalho, como rediz o contrato dele na prefeitura, eu pago os 20 mil. Agora uma foto, amigo, isso aí não prova nada não. Vereador, qual é o funcionário que toma de conta de praça que passa 8 horas na praça? E liga no nosso município? Recebe para fazer 8 horas. Com a palavra, o vereador Jean Carlos. Boa noite. Eu gostaria só de perguntar ao vereador Ronaldo, ele falou que dava 20 mil reais para quem provasse, né? O vereador Júnior provou. Eu queria saber se ele vai passar o cartão, vai fazer o Pix. Só, presidente. Pode. Uma foto não prova, não. Eu quero que prove que ele passou 8 horas lá, como rediz o contrato dele. Uma foto, a população do Campestre sabe o que eu estou falando. Eu não vou discutir com você, vereador Giancarlo, porque se você vai do Campestre a cada 4 anos buscar os votos de lá. E com o Júnior do Ruri, também o colega também. A população do Campestre sabe que esse rapaz nunca cumpriu 8 horas de trabalho em nenhum prédio do Campestre. Isso não é de agora não, isso foi 8 anos de Aninha, 8 anos do ex-prefeito e agora inicia o de Delma. Isso não é só agora do governo Delma. Isso aí já vem desde a época de Conceição. 12 anos de Chianca, 8 do ex-prefeito e agora inicia o de Delma. O Campestre todo sabe o que eu estou falando. A palavra continua facultada com a palavra a vereadora Camila. Do Jean Carlos, eu fico assim, eu não sei se eu fico chocada, estarrecida, não sei. Mas você abrir a boca para dizer que isso é um problemazinho, uma pessoa tomar 1,5 colher de pimenta e você dizer que é um problemazinho, se fosse um filho seu, você ia achar um problemazinho? E quem é responsável pela professora é a gestão, sim. Não venha querer dizer que não tem culpa. A gestão é responsável pela professora. Então, tem que responder.
também pela professora. Nós não estamos atrás de problema, não. Isso foi um fato real que aconteceu. A palavra continua facultada. Com a palavra, vereador Jean Carlos. Nobre colega vereadora, toda a vida que eu falo, você parece que entende diferente. Toda a vida acontece, toda vez que você, quando eu falo uma coisa, você vem com uma conversa completamente diferente. Eu disse situações que vocês ficam pegando e procuram problemazinho para, mas eu não tô diminuindo, diz assim, não estou diminuindo a situação que foi, o tamanho da situação que foi, certo? E vereadora Camila, não tem uma gestão que mais cuidou dos alunos da Barra do que a gestão do prefeito Anselmo e hoje o da prefeita Delma. Você precisava ver a escola, que os alunos da escola da Barra, os alunos estudavam. Hoje os alunos estudam numa linda escola. Eu sei que você vai dizer aqui que foi a ex-prefeita que entregou. Eu provo para você que a escola, a forma como ela entregou foi uma escola abandonada. Obras paradas e abandonadas. Eu tenho foto. Viu? Como é que o ex-prefeito pegou a escola da Barra, abandonada. Está aqui o colega Raimundinho aqui, que ele sabe a história todinha. Então, o prefeito sempre zelou, o ex-prefeito sempre zelou pelos alunos, e hoje a Delma está dando continuidade a esse grande trabalho de cuidar dos alunos da Barra. A palavra continua facultada. Com a palavra, a vereadora Camila. Realmente, eu estou vendo como eles estão sendo bem cuidados, tomando até pimenta, né? Mas quem iniciou aquela escola da Barra foi a prefeita Aninha. E naquela época, eu não sei se você lembra, como era uma gestão de continuidade, que quem apoiou o prefeito Anselmo foi a gestão da prefeita Aninha, seria uma gestão de continuidade. A Aninha, sim, ela iniciou a escola da Barra e terminou na gestão do Anselmo, porque era uma gestão de continuidade, assim como várias obras que a Keitiane citou aqui, que foi iniciada na gestão passada e terminada nessa. A palavra continua facultada. Com a palavra, o vereador Jean Carlos. Colega vereadora, ela começou na gestão dela e abandonou na gestão dela, viu? A palavra continua facultada. Com a palavra, vereador Gerardo. Vereador Ronaldo, eu vou conseguir mais foto e o vídeo ele trabalhando, viu? Viu, vereador Ronaldo? Tá ouvindo? Eu vou conseguir vídeo dele trabalhando lá e mais foto, para você pagar os 20 mil reais. Ele aqui tinha pedido antes, mas pode falar. Rapidinho. População do Campestre, vocês estão me assistindo, vocês sabem. Vocês sabem da verdade. Vocês vê esse rapaz todo dia, de manhã, de tarde, de noite, no comércio dele. Mas o Júnior quer provar, vamos ver se ele vai provar. Com a palavra, vereador Marcos Aurélio. Boa noite a todos. A plateia, o pessoal que nos assiste nas redes sociais. Eu quero dizer aqui que parabenizar a prefeita Delma pela continuação dos seus trabalhos, pelas entregas do campo, né, da Barra, que é a continuação. Parabéns, nós temos que agradecer a Deus por ter uma prefeita de dar continuidade aos trabalhos, não parar a entrega de outra gestão. Eu quero dizer que as obrigações são para todos os gestores, executivos e legislativos. Agora, poucos fazem as suas obrigações. Nós temos que botar uma coisa na cabeça. A cobrança, eu só vejo em cima do ex-prefeito Anselmo Ferreira e na atual prefeita Delma. Claro que nós vamos cobrar,
mas vamos ter paciência, cobrar com ética, com responsabilidade. Para que nós possamos cobrar, nós temos que botar os nossos trabalhos ativos, procurar para ajudá-la nas ruas, mas cobrar ela com ética mesmo, muitas vezes como eu faço. Quero parabenizar ela aqui pela recuperação aqui da estrada do Pontal, que vai até o Podólio. Estava bastante esburacada, alagada, e a população me fez o pedido e no mesmo instante ela atendeu. Parabéns, Delma, até a próxima. A palavra continua facultada. Mais ninguém? Com a palavra, a vereadora Camila. Gente, mais uma vez, nós estamos aqui exigindo um posicionamento da gestão em relação a esse caso dessa criança que tomou essa pimenta. Então, nós não vamos deixar assim, não vai passar em branco, e nós queremos uma explicação como é que vai solucionar esse caso dessa criança que tomou essa 1,5 colher de pimenta. Não é, vereador Ronaldo? Com a palavra, vereador Gerardo Correia. Quero aqui passar para a população fortinense, para mostrar ao vereador Ronaldo. Está aqui o vídeo, ó. Tintim trabalhando, ó. Lá na Praça do Campestre, lá na quadra do Campestre. Aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o vídeo. Você pediu foto, mostrei foto. Vídeo, tá aqui vídeo. Não sei o que você quer mais. Só um minuto. Deixa o vereador terminar e você pede a palavra. Eu não sei, vereador, cedo. o que você quer mais? Porque você disse que queria ver foto, tá aqui a foto. Queria ver um vídeo, tá aqui o vídeo. Agora não sei mais o que você quer. Com a palavra, vereador Ronaldo. Vereador Júnior, eu quero saber o que é que tem para fazer lá, porque a Patrícia limpa. Um ginásio novo lá, não carece de pintura, de nada, você vai trabalhar lá em quê? A população do Campestre sabe. Camila, esse caso é muito sério da menina da Barra, viu? Aí foi passado para a gente na diretoria lá que existia uma cartilha da maldade na parede, e que essa cartilha tinha lá a lista dos castigos, e que dessa lista era até lamber o chão. E isso foi rasgado. Rasgaram a prova do crime. Isso é muito sério. A gente, doutor Bruno, doutora Bruna, agendar aí com o Ministério Público para a gente passar tudo isso para lá, porque isso é muito sério. Isso é mais sério do que a gente imagina. E a criança não tomou a pimenta. A professora fez ela tomar 1,5 colher de pimenta como forma de castigo. E como foi dito lá pela nossa diretora, existia lá um cartaz na parede que lá tinha a lista das maldades. E que fora a pimenta, ela lambeu o chão quando as crianças errassem. Isso tem que ser apurado, porque eu não vi um vereador postar uma nota de solidariedade à família. Eu não vi o secretário de Educação, ninguém dizer nada. O que a gente viu foi todo mundo calado. O Conselho Tutelar está sabendo, mas não fez nada, que amanhã a gente vai lá oficializar o Conselho Tutelar com documentalmente, para eles explicar o porquê da ausência. Mediante esse fato, não cabe aguardar o pai e a mãe, não. Isso é um negócio de utilidade pública, isso tem que ir para frente. Boa noite. Antes de passar a palavra aqui, só porque eu sou advogada, vereador Ronaldo, vereadora Camila, quando acontece alguma situação desse tipo, a diretora toma as providências, no caso entra em contato com o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar faz o relatório e é obrigação do Conselho Tutelar passar para o Ministério Público. Não tem a possibilidade de não passar, é obrigação. O Conselho Tutelar, ele faz o relatório e ele tem que passar. Então, certamente, o Ministério Público tomará conhecimento. Acredito, a meu ver, que a medida que a gestão poderia tomar foi tomada. Foi feita a demissão da professora, foi comunicado pela diretora ao Conselho Tutelar e o Ministério Público vai tomar as devidas providências, se entender que é crime, vai instaurar o inquérito policial e vai haver a devida apuração e, no final, caso haja o cometimento do crime, a condenação. Então, esse é o trâmite processual, certo? Só para deixar registrado. Nada impede que o vereador acompanhe de perto. Agora, uma coisa a gente tem que deixar claro. Qualquer fato que aconteça com criança e adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pede que aconteça em sigilo. A família não pode ser exposta, a criança não pode ser exposta, não deve ser exposta.
Mas isso não, o Conselho Tutelar, quando vem aqui por várias vezes, inclusive diz o quê? Já participei aqui de várias sessões, vários momentos aqui que o Conselho Tutelar está presente. O que eles dizem? Que muita gente acha que o Conselho Tutelar não trabalha. Por quê? Porque tudo que eles fazem não pode ser exposto. São coisas que têm que ser feitas em segredo. Existe um sigilo por conta da idade das pessoas que participam. Então, talvez por isso o vereador, que pelo que eu vi não sabe, não entende dessa situação, talvez por isso não tenha tido nenhuma nota de nada, porque a família, a criança não devem e não podem ser expostas, só para deixar registrado. A palavra está facultada, mas o colega aqui já tinha pedido com antecedência, e depois depois o senhor fala. Com a palavra, vereador Raimundo Tomás. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente. As palavras que eu ia falar sobre referente a esse caso que o Ronaldo está falando aqui, era baseado no que a Monique estava falando, né, a nossa presidente. Conselho Tutelar, eu acredito que imediato a direção do colégio comunicou, eu tenho certeza disso. E eu até trabalho lá também, mas quando eu fui saber acho que foi quinta-noite, até porque eles nem me falaram, porque também não me cabia, né, assim, era uma coisa que envolve eles e eles tiveram com sigilo, até porque para os órgãos responsáveis tomar as devidas providências, que eu acredito que esteja sendo tomada, né? E eu acredito que tudo vai ficar bem, a família vai ficar bem e está sendo bem orientada pelos órgãos do Conselho Tutelar, né? Vai tomar todas as suas devidas providências. E aí a Câmara de Vereador, aqui nós não podemos colocar nota, não. Vocês, quem for lá na família, vocês era que tinha que ter ido no Conselho Tutelar antes de vir aqui. Antes de vir falar nessa casa, era para ter ido no Conselho Tutelar, ver como é que estava ocorrendo lá o processo, para depois trazer essa casa e trazer com mais detalhes sobre o fato. Eu entendo assim, pelo meu entendimento, eu não entendo muito, mas antes de expor aqui na casa do povo, ir lá no Conselho Tutelar, ver a situação, como é que está a situação do caso, né, para poder trazer nessa casa, para poder a gente até ter um pouco de conhecimento como é que está ocorrendo, né, a situação. Né, a gente lamenta, mas a gente está aqui não para julgar, né, que cada um sabe, o ser humano é complicado, né, nós seres humanos, mas é isso aí. E dizer que a gestão da nossa prefeita Delma, pelos 100 dias que a gente tanto comenta, que ela tem trabalhado tanto pelo nosso Fortim, pela gestão que está ocorrendo, nós como fortinenses, a gente só tem que agradecer, que seja a oposição, que seja situação, parabenizar pela nossa cidade estar sendo bem cuidada. Quando a nossa cidade está sendo bem cuidada, todos nós estamos sendo bem cuidados. É o empresário, é a pessoa que trabalha na sua empresa. É uma coisa, cara, é vários fatores. A gente está aqui não para dizer que, não é falar, dizer que nós estamos aqui do lado da situação e está falando só as coisas boas da gestão. Nós estamos falando a real que está acontecendo na nossa cidade. É a continuação do ex-prefeito Nacel. Logicamente que tem que expor aquelas obras que foi concluída de uma gestão para outra e também aquelas que foi iniciada na gestão dela, né? A gente só tem que parabenizar, vai dar tudo certo, entendeu? A Delma está fazendo um ótimo trabalho todo dia, uma mulher, uma prefeita que todo dia eu vejo ela na rua, sempre eu vejo ela ali no gabinete, eu vejo ela atendendo o povo, ela está uma pessoa que está fazendo o seu papel, a gente só tem que parabenizar a nossa prefeita, a prefeita de todos, não é só minha, é nossa, da situação, da oposição, e a gente agradecer pela belíssima prefeita que está fazendo um belíssimo trabalho na nossa cidade. Boa noite, presidente. Com a palavra, vereador Marcos Aurélio. Era só, você já falou tudo aí, queria assim, só comentar a questão da criança aí, que é um problema interno, né, da escola. A diretora, todos os diretores das escolas têm suas obrigações de ver como é que está a situação dos seus alunos, professores, para que não aconteça o que aconteceu. Era só isso aí mesmo que eu queria reforçar. Problemas internos, depois se resolve e passa para o Conselho Tutelar como foi passado. Boa noite. Com a palavra, vereador Ronaldo. Só lembrando aqui a população que, em momento nenhum, eu expus o nome da criança, nem do pai, nem da mãe. E o Conselho Tutelar, eu acho que eles estão sabendo menos do que o colega vereador Marquinhos está sabendo. Porque isso pode ter ocorrido um crime, vereador Marquinhos. Isso não é interno.
Aconteceu todo um trâmite, o secretário de Educação foi lá com a diretoria, prefeito, está tudo registrado em ata, a professora foi dispensada, que ela está lá pela uma seleção pública. O Conselho Tutelar está sabendo menos do que eu e a vereadora Camila, que tivemos lá 1 hora, estamos sabendo. Amanhã eu estarei me dirigindo como parlamentar e como cidadão fortinense ao Conselho Tutelar para cobrar, e vou acompanhar, Camila. Eu e você, nós vamos acompanhar, e Márcia, a chegada desse processo da mão do Ministério Público. Não existe nada de interno. O que existe é supostamente um crime que ocorreu contra uma criança. Com a palavra, o vereador Marcos Aurélio. Ronaldo, o problema aconteceu na rua, o problema aconteceu dentro de uma instituição, de uma organização, de uma direção. O problema interno, eu falo, dentro de uma instituição, não em ruas. E se os nossos amigos conselheiros, eu tenho certeza que são todos preparados, eles estão sabendo a situação. Agora tem um momento de agir, isso eu tenho certeza. Com a palavra, o vereador Raimundo Tomás. Boa noite mais uma vez. Eu não ia nem falar, mas deixa eu te contar mais uma coisa. E aí, Ronaldo? Deixa eu falar só para me falar aqui, que você falou que a diretora, acho que vocês foram ouvidos pela diretora da escola, né? E eu estou achando estranho, porque você estava aqui falando que a diretora falou mais para vocês do que para o Conselho Tutelar, que eu acredito que não. Porque eu acredito que o Conselho Tutelar tenha ido lá primeiro, e eles têm passado todos acontecido por Conselho Tutelar. Aí você aqui está dizendo que você foi saber mais do que a pessoa do Conselho Tutelar. Eu acredito que não. Eu acredito que ela passou toda a situação, explicou o que foi que houve, e eles estão tendo conhecimento do que aconteceu. Bem relativo, acho que é bem mais antes do que vocês, e mais bem, a história bem mais contada, eu acredito. A palavra continua facultada. Com a palavra, o vereador Flávio. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, todos aqui presentes, todo o público que nos assiste pelas redes sociais. Eu quero aqui também me solidarizar com essa família que essa criança sofreu essa atrocidade e dizer que deve sim, acho que ser comunicado, né, para o Ministério Público, se o Conselho Tutelar não fez isso, mas deve fazer de imediato, até para que seja apurado os fatos, de fato ver se tem mais alguém que estava envolvido, e assim na investigação a gente vai, só com a investigação a gente vai poder saber aí quem estava envolvido nesse ato, e que todos sejam punidos, porque foi um ato feito com a criança. Eu acho que isso deve ter, sim, a investigação, deve chegar até o Ministério Público e aí punir quem tiver cometido esse crime, mais outras pessoas também que estejam envolvidas também, para que fique de exemplo e não venha acontecer em outras escolas ou com outras crianças. É um fato que eu acho que deve, sim, ser apurado. Então, essas são minhas palavras em relação a esse assunto. A palavra continua facultada. Ninguém mais desejando falar. Eu queria aqui só deixar registrado, né? É uma situação interna, mas como a gente fica recebendo essa situação, não sei por que o requerimento não entrou, a gente tem que deixar claro para a população, para que até a população tome conhecimento. O nosso regimento interno diz que, para entrar na pauta, a matéria tem que ser enviada com 2 dias de antecedência. Eu, ainda para evitar que os colegas não deixem de colocar suas matérias, eu comunico no nosso grupo que, nesse caso, que a sessão está sendo realizada na terça-feira, eu avisei. A matéria tem que ser enviada até a sexta-feira. E assim eu enviei no grupo, informei que todas as matérias para entrarem na sessão de hoje teriam que ser encaminhadas até a sexta-feira. A matéria da vereadora Camila, ela foi enviada na sexta-feira às 18 horas.
A nossa Câmara Municipal, ela funciona a partir deste ano de 8 às 14 horas. Mesmo que fosse na gestão anterior, funcionaria de 8 às 17 horas. Então, não teria como o servidor vir aqui às 18 horas para dar andamento. Quando a matéria chega, ela tem que ser analisada. A gente tem que ver se outro vereador já não colocou aquele requerimento, se aquela matéria pode ir, tem algum impedimento que aquela matéria vá para a leitura. Então, eu queria dizer para a vereadora Camila que os seus requerimentos não vieram hoje para a leitura porque a senhora mandou às 18 horas, eu vou lhe dizer aqui o horário bem certinho, para a senhora entender por que não veio. Foi enviado às 18 horas e 27 minutos. Na segunda-feira, a gente não tem mais como fazer, porque a gente já está em fazer a pauta, em fazer outro tipo de situação para que a sessão ocorra. Inclusive, a gente tem a obrigação de enviar a pauta com 24 horas de antecedência. Então, para que não haja mais esse tipo de questionamento e colocação, eu queria deixar aqui claro para os vereadores e para a população que se não entrou em pauta é porque não foi enviado no prazo legal. Só para deixar registrado. Mas quando é enviado, eu não tenho nenhum impedimento. Às vezes até o pessoal reclama de que a sessão fica muito extensa. Não tem nenhum impedimento que a gente coloque para que seja lido. Muito pelo contrário. Com relação aqui ao concurso público, aliás, a situação de agente de trânsito, logo, que também foi colocado pela vereadora Camila, né, sobre a audiência pública de ontem, logo essa situação vai estar resolvida, porque a gente sabe que já tem o concurso público, está em andamento, na fase final, nas fases finais, e que logo a gente terá os agentes de trânsito que vão estar fazendo todo esse acompanhamento melhor, né? Enquanto isso, a gente vai trabalhando com o que tem, faz audiência pública, pede aos policiais militares, que não têm competência para isso, pede à Polícia Civil, mas, gente, como a gente falou ontem, a gente vai estar fazendo todo esse trabalho de conscientização que imagino que já tenha surtido efeito, pelo menos algumas pessoas me comentaram que ontem já teve uma melhora. Então, a gente vai fazendo esse trabalho, enquanto o concurso público não é homologado, que logo será homologado. Com relação ao orçamento, independe se eu coloco um valor para uma secretaria, outro valor para outra secretaria, esses valores eles podem ser remanejados caso haja a necessidade da administração pública. E só para reforçar que o vídeo de 100 dias feito pela prefeita Delma Ferreira, ela contemplou a ordem de serviço dos 2 postos de saúde, tanto da Barra quanto da sede. Então, quem assistiu direitinho, viu lá que tem isso aí. Então, agora a gente finaliza essa parte e passaremos para a ordem do dia, verificando a presença dos 11 vereadores, passaremos para a votação. Iniciamos com a discussão e votação do projeto de lei do Executivo número 16, de 8 de abril de 2025. Que indica a criação do programa Renda Social para a Mãe Solo, voltado ao apoio emergencial de mulheres chefes de família com... Essa aí não. Projeto de lei do Executivo número 16. Que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2025 no município de Fortim, na forma que indica e dá outras providências. Como vota a vereadora Camila Oliveira Barbosa? Voto a favor. Como vota o líder do governo, Carlos Alberto Cipião? Voto a favor. Como vota o vereador Jean Carlos Monteiro de Souza? A favor. Como vota o vereador Flávio Cavalcante de Lima?
Voto pela aprovação. Como vota o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior? Voto a favor, presidente. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? Com ressalvas, voto a favor. Como vota a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira? Voto a favor. Como vota o segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro? Voto a favor. Como vota o primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza? Pela aprovação, presidente. Como vota o vereador Ronaldo Nogueira Lima? Pela aprovação. O projeto de lei do Executivo número 16, de 8 de abril de 2025, está aprovado. Projeto de lei do Legislativo número 17 de 2025, de 7 de abril de 2025, de autoria do vereador Raimundo Tomás de Souza. Que dispõe sobre a denominação da rua Jaime Machado de Ponte Filho, na localidade da Barra, Fortim, Ceará. Como vota a vereadora Camila Oliveira Barbosa? A favor. Como vota o líder do governo Carlos Alberto Cipião? A favor. Como vota o vereador Jean Carlos Monteiro de Souza? A favor. Como vota o vereador Flávio Cavalcante de Lima? Voto pela aprovação, presidente. Como vota o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior? Voto a favor. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? A favor. Como vota a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira? A favor. Como vota o segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro? A favor. Como vota o primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza? Pela aprovação, presidente. Como vota o vereador Ronaldo Nogueira Lima? Aprovação. O projeto de lei do Legislativo número 17, de 7 de abril de 2025, está aprovado. Projeto de lei do Legislativo número 18, de 7 de abril de 2025, de autoria da mesa diretora. Que alterou os anexos de número 1 e 2 da Lei Municipal de número 950/2023 para reclassificar cargos comissionados por nível, simbologia e dar outras providências. Como vota a vereadora Camila Oliveira Barbosa? A favor. Como vota o líder do governo Carlos Alberto Cipião? A favor. Como vota o vereador Jean Carlos Monteiro de Souza? A favor. Como vota o vereador Flávio Cavalcante de Lima? Voto pela aprovação, presidente. Como vota o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior? Voto a favor, presidente. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? A favor. Como vota a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira? A favor. Como vota o segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro? A favor. Como vota o primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza? Pela aprovação, presidente. Como vota o vereador Ronaldo Nogueira Lima? Aprovação. Projeto de decreto legislativo, o projeto de lei do Legislativo número 18 está aprovado. Agora sim, projeto de decreto legislativo número 2, de 2 de abril de 2025, de autoria da mesa diretora. Que regulamenta, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, o disposto do parágrafo 2 do artigo 95 da Lei de número 14.133/2021, para instituir o contrato verbal para pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento. Como vota a vereadora Camila Oliveira Barbosa? A favor. Como vota o líder do governo Carlos Alberto Cipião? A favor. Como vota o vereador Jean Carlos Monteiro de Souza? A favor. Como vota o vereador Flávio Cavalcante de Lima? Voto pela aprovação, presidente. Como vota o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior? Voto a favor, presidente. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? A favor. Como vota a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira? A favor. Como vota o segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro? A favor. Como vota o primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza? Pela aprovação, presidente. Como vota o vereador Ronaldo Nogueira Lima? Aprovação. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2025 está aprovado. Projeto de indicação número 15, de 8 de abril de 2025, de autoria do vereador Ronaldo Nogueira Lima. Que indica a aquisição de uma grade aradora com controle remoto com 16 discos para ser acoplada ao trator já existente no patrimônio do município, visando atender à demanda dos agricultores locais de forma eficiente e permanente. Como vota a vereadora Camila Oliveira Barbosa? A favor. Como vota o líder do governo Carlos Alberto Cipião? A favor. Como vota o vereador Jean Carlos Monteiro de Souza? A favor. Como vota o vereador Flávio Cavalcante de Lima? Pela aprovação, presidente. Como vota o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior? Voto a favor, presidente. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? A favor. Como vota a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira? A favor. Como vota o segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro? A favor. Como vota o primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza? Pela aprovação, presidente. Como vota o vereador Ronaldo Nogueira Lima, autor do projeto? Aprovação. Projeto de indicação número 15, de 8 de abril de 2025, está aprovado. Passaremos agora à votação simbólica dos requerimentos. Faremos a leitura e, no final, a votação de todos. Caso alguém queira fazer algum comentário, fique à vontade. Discussão e votação
do requerimento de número 45, de 16 de janeiro de 2025, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. Que requer a construção de uma escadaria de acesso ao rio Jaguaribe, especificamente no Capinhaçu, iniciando no final da rua Maria Mota, nas proximidades do terreno do senhor Batista. Requerimento de número 47, de 17 de janeiro de 2025, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. Que requer a construção de uma escadaria de acesso ao rio Jaguaribe, no Porto de Bateiras. Requerimento de número 61, de 20 de janeiro de 2025, de autoria do vereador Raimundo Tomás de Souza. Que requer a construção de um platô madeira eucalipto de lei, às margens do rio Jaguaribe, no Canto da Barra, contemplando 2 quiosques. Requerimento de número 107, de 2025, de 15 de fevereiro de 2025, de autoria do vereador Marcos Aurélio Monteiro. Que requer a implementação de banheiros químicos no Barracão dos Pescadores, na praia de Pontal de Maceió. Requerimento de número 117, de 21 de fevereiro de 2025, de autoria do vereador Marcos Aurélio Monteiro. Que requer a manutenção do parque localizado na Praça Maria Silvano, na rua Mateus Monteiro, Pontal de Maceió. Requerimento de número 155, de 4 de abril de 2025, de autoria da vereadora Monique Ribeiro da Costa. Que requer a pavimentação asfáltica ou de piso intertravado na rua Raimundo Bala, iniciando ao lado da residência do senhor Eliomar, que cruza com a rua Santa Rosa e termina na rua Francisco Agostinho. Requerimento de número 157, de 7 de abril de 2025, de autoria da vereadora Monique Ribeiro da Costa. Que requer a construção de um pier no município de Fortim, nas proximidades do Cais, no centro. Requerimento de número 158, de 7 de abril de 2025, de autoria do vereador Gerardo Corrêa da Silva Júnior. Que requer a implantação de uma escadaria para acesso ao rio Jaguaribe, no distrito de Viçosa, iniciando no final da rua Guilherme Lira. Requerimento de número 159, de 7 de abril de 2025, de autoria do vereador Jean Carlos Monteiro de Souza. Que requer a construção de um cemitério na comunidade de Jardim. Requerimento de número 160, de 8 de abril de 2025, de autoria do vereador Flávio Cavalcante de Lima. Que requer a limpeza e revitalização em toda a extensão da rua Fausto Rodrigues dos Santos, que se inicia vizinho ao depósito do Maurício Rocha, caminho que leva à praia de Pontal de Maceió. Requerimento de número 161, de 8 de abril de 2025, de autoria da vereadora Camila Oliveira Barbosa. Que requer a realização de obras de drenagem ou implantação de sistema de captação pluvial da rua Maria Gomes Centro. Requerimento de número 162, de 8 de abril de 2025, de autoria da vereadora Camila Oliveira Barbosa. Que requer a reforma e recuperação das escadarias de acesso ao rio Jaguaribe, na localidade de Capinhaçu. Os requerimentos estão em discussão. Estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os requerimentos estão aprovados. Nesse momento, passamos às explicações pessoais, momento em que faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Keitiane. Presidente, inicialmente eu vou fazer uma breve fala aqui, já peço licença ao final da minha fala. Eu adoro falar do meu marido e sempre busco uma oportunidade. Quando a gente ama é assim, né? Meu marido é economista, doutor em economia, professor da UFC, e quando ele está fazendo os cortes financeiros, orçamentários lá em casa, ele vai dizendo onde é que a gente tem que cortar, né? E aí ele pode usar o lazer, pode usar a roupa, pode usar os presentes, enfim, pode usar a política, afinal a gente faz uma política de assistencialismo grande, mas no orçamento público, os limites de remanejamento, eles são expressos. Então, a gente fala isso porque a gente não pode alocar como na nossa casa, não. Quando ele diz, esse mês você não pode gastar muito, exceder seu limite aqui, porque o meu é meu e o dele é nosso. Então, eu coloco isso para que vocês saibam que as coisas não são como são colocadas para a população, né? Com relação às comemorações de obras, pode comemorar as ordens de serviço. Agora, as obras que ficaram da gestão passada deveriam ser justificadas para a população. Por que foram aditivadas? No aditivos que sempre vão no teto do limite para os aditivos, né? 1,5 milhão, 1 milhão. Então, assim, que ainda tiveram esse atraso. Então, eu penso que subestimar a população, subestimar também aqui
a gente, né, nós vereadores, nossa capacidade, porque essas obras elas devem, no caso, serem justificadas. E como eu falei, reitero aqui, no tocante ao orçamento, o orçamento entra, gente. Os valores lá são receitas. Eu convido aqui ao líder do governo, caso queira, a chamar o secretário de Finanças para que ele mostre se nesses 8 anos, né, de planejamento orçamentário chegou a faltar, né, recursos, ou ele estimou aqui um valor e não recebeu de receita. Porque o que a gente sabe é que no ano da pandemia houve aí um federalismo municipal com muitas receitas entrando nos municípios. Então, nem no pior período, que foi o período que passamos de pandemia, houve escassez de recursos, falta de recursos, corte de recursos. Não, os municípios receberam e o federalismo aí chegou na ponta, chegou nos municípios. Então, assim, é meu direito, é meu dever, e eu lamento muito, profundamente, se a gente, com a nossa posição de hoje, ser cobrada pela nossa posição de ontem. Quero também aqui falar rapidamente sobre a questão da Escola da Barra. Nesse ponto, eu estou com o Jean Carlos, com a presidente Monique. Acredito que as medidas legais que foram tomadas, o principal é o afastamento da professora que tomou essa atitude com as crianças. Eu acho que o que o município imediatamente tinha que fazer era o desligamento dessa servidora, que nocivamente teve uma atitude danosa com a criança. Como os colegas, me solidarizo aos familiares, e como o Ronaldo colocou aqui, né, que vai estar buscando as medidas, acompanhando tudo junto ao Ministério Público. Eu tenho certeza que o Conselho Tutelar também fará esse papel, e que, se houver práticas além do que já foi expostas aqui, que configurem crimes, cada um dentro da sua medida será responsabilizado. Mas nesse tocante, acredito que o município agiu dentro do que deveria agir, afastando a servidora. Acredito que a direção da Escola da Barra tenha imediatamente tomado todas as medidas assim que tomou conhecimento do fato, porque é praxe, e a postura dos professores e professoras da Barra e da direção são ímpares, íntegras, e jamais passaria batido algo dessa natureza. Então, eu me solidarizo com os familiares, ao passo que me solidarizo com a direção também da escola e com todos os professores, né, que acabaram tendo seu nome atrelado a essa situação referente a uma única professora. Lamento aqui por ela e espero que ela seja, aí, se efetivamente culpada for, responsabilizada pelo seu ato. Presidente, muito obrigada. Peço licença. Licença concedida. A palavra continua facultada. Ninguém mais desejando falar. Vamos encerrar agradecendo a todos pela presença, desejando uma feliz Páscoa a todos os fortinenses, a todas as famílias da nossa cidade, e declarando oficialmente encerrada a 9ª sessão ordinária.